Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos então para a nossa playlist de literatura indiana e vamos hoje para um clássico, um épico, uma epopeia da Índia clássica, né? A cultura hindu da Índia. Lá geralmente é datada essa obra, Ramayana, a Jornada de Rama, lá em 500 a 100 a.C. Então vocês não têm uma data, ninguém bateu o martelo da data, né? O Valkymi é considerado o autor. E ele é ao lado do Mahabharata, uma das obras clássicas, não é assim que nós temos a Ilíada e a Odisseia na cultura grega, helênica clássica, né? Então nós temos aqui duas obras, né? E nas duas nós temos encarnações avataras do Vishnu, né? Então o Ramachandra, né? O Ramachandra, que é esse príncipe, ele é uma das encarnações de Vishnu, assim como Krishna, né? Então por isso tem aquele Hare Krishna, Krishna Rama, né? Tem esse mantra, justamente porque tem essa união eles são avatares, são manifestações de Vishnu, porque tem aquela trindade, tem a Trimurti indiana, né? Hindu, que é as manifestações de Brahman. Então você tem Brahman e você tem a manifestação de Brahma. Brahma é o criador, aí você tem o mantenedor, que é o Vishnu, e você tem o destruidor renovador, que é o Shiva, né? E suas consortes, né, que é as Shaktis, e cada um tem a sua correspondente. Então aqui o centro é que a cada momento o foco aqui, a cada momento de drama humano, o Vishnu, né, o Deus Vishnu vai se encarnar, né, essa ideia de encarnação de Deus, olha que interessante, essa ideia de encarnação de Deus, está na cultura hindu, né? Várias culturas pagãs têm essa ideia, né, de Deus encarnado. Não está no judaísmo nem no islamismo, né, mas está no cristianismo, né, a ideia de que Deus se encarna em Jesus, por exemplo. Então, quando essa ideia de Jesus chegou na Índia, o pessoal não se assustou nem nada, porque não, isso aqui, né, acontece normalmente, os nossos deuses encarnam. Tanto que tem outro personagem aqui que diz que é a encarnação do Shiva, né? Há controvérsias, mas então, num dado momento da história, esse príncipe Rama, né, vai ser o Rama mais 3 irmãos, e esses 4 irmãos do mesmo rei, de Adioda, né? Adioda, esse rei dessa região, ele vai ter esses 4 filhos. Os 4 filhos são a alma de Vishnu, né? E também a Lakshmi, né? Lakshmi, que é a consorte, a Shakti de Vishnu, vai se encarnar como Sita, né? Sita. Então, ou seja, esses personagens são o núcleo da história. Então ele vai, né, combater aqui o grande antagonista da história, que é o Ravana. O Ravana é assim, a gente consideraria um demônio, né? Na nossa mitologia. A ideia de demônio seria um ser do mal, egoísta, né? Ele simboliza o ego, a mente, né? O egoísmo. E ele quer tudo para si, e onde ele passa ele deixa cinzas, né? Então aquele rei conquistador, sempre tem essa ideia do rei conquistador. E tem vários trechos aqui na obra que você vai pensar em outras epopeias, não tem como não pensar, né? Você vai pensar em cenas bíblicas, você vai pensar no Gilgamesh, né, que é a epopeia suméria, você vai pensar no Beowulf, no Eda, que são, né, nórdicos, germânicos, você vai pensar obviamente no Odisseia e na Ilíada. Então é interessante esses recortes, e é uma obra épica por excelência, né? Então tem tudo aqui. Você tem o amor, né, a questão erótica, romântica, você tem a questão da guerra, né? As ideias das tramas, né? Os Game of Thrones da vida, né? Essas intrigas de bastidores nas realezas, né? Então tudo tem aqui na obra. Não vou resumir a obra, em 15 minutos eu não vou resumir o livro, né? Então são 25 mil versos, e aqui essa versão é em prosa, né? Essa versão é em prosa, contando a história, explicando. Tem aqui um glossário com os personagens. A ideia é mostrar o básico da cultura aqui, né? Que o Ramachandra é esse ideal de homem, o ideal de guerreiro, né? Assim como Gilgamesh, né? Assim como Hércules, Sansão, são vários personagens que você trabalha na chamada jornada do herói. Então o Ramayana podia ser a jornada, a viagem, né? As andanças do príncipe Rama, que é esse arquétipo do homem ideal, guerreiro, né? Então, ou seja, essa jornada do herói está lá no livro do, né, O Herói de Mil Faces, do Campbell, né? Joseph Campbell, que vai mostrar justamente esse chamado do herói, essas lutas, né, aventuras e desventuras do herói, até que ele alcance o elixir, né, e aí possa voltar para salvar, né.
Então sempre tem essa questão aí dos gurus, né? Então tem vários elementos dessas narrativas que são universais, né? Então nós vamos pontuar basicamente aqui algumas bases, né? Muito bem, o Rama, o princípio Ramachandra, ele é justamente essa ideia da alma, né? A alma que procura, né? A alma que procura é o Ramachandra. E aí ele está em busca do coração, a sua emoção, que é a Sita, né? Sita. E ele vai contar com a grande ajuda de um príncipe macaco, né? Sempre a ideia em questão dos híbridos, né? Lá também tem o Ganesha. Ganesha que é o deus meio elefante, né? O deus elefante. Então tem o príncipe dos abutres também, né? Então essa ideia do animal e do homem também tem na cultura grega, né? A grega clássica também. Tem várias culturas têm essa ideia de deuses híbridos, né? No Egito tinha deuses, né? Deus jacaré, então deusa vaca, né? O deus boi. Então tem essas questões, né? De mitologia de sempre ter deuses são híbridos com animais. E aqui é importante por quê? Porque esse Ravana, que esse rei impiedoso lá de Lanka, que é a Sri Lanka hoje, né? Essa ilha lá ao sul da Índia, esse rei, né, esse rei, ele conseguiu uma bênção lá do próprio deus Brahma, né, ele quer ser imortal, então ele não será morto por nenhuma divindade, por nenhum. Então, ou seja, esse Ravana, ele faz essa aliança com Brahma, e então ele não será morto nem por Deus, nem por anjo, nem por demônio. Só que ele esquece de mencionar que ele não será morto por animais e por homens. Né? Interessante, animais. Então, essa ideia do Rama ser um humano, ele é humano, não é Hércules, um Sansão, nem humano, ele não é um deus, ele é um deus encarnado. Pode você ver a ideia, né? Ele é um deus encarnado. Então, ele que vai enfrentar o Ravana. Só que assim, por enquanto ele está nas intrigas, né? Então, ele vai crescer, vai ser um grande herói, vai ser um grande guerreiro. E ele vai para um torneio, né? Ele vai para um torneio lá em que o pessoal tem que envergar um arco, né? Um arco do Shiva. E essa ideia de um torneio em que o herói tem que vencer uma prova, tem todos, né? Lembra do Rei Arthur? O Rei Arthur tem que tirar a espada da pedra, não é isso? Você vê lá no final da Odisseia, né? Que aquele que fosse ficar com a Penélope tinha que envergar um arco, né? Que era o próprio Odisseu. O Ulisses chega lá e ele se revela, né? Então sempre tem essa questão, quem é que vai vencer o Golias, não é isso? E aí vai lá o Davi jogar uma pedra no Golias. Então, dessas cenas sempre tem. Essa cena, por exemplo, tem uma cena lá na batalha, né? Que aqui é bem Game of Thrones, é bem Senhor dos Anéis. A batalha você vai ter, por exemplo, o Rama, né? Enfrentando o gigante lá, né? O irmão gigante lá do Ravana. Então ela vela a ideia do Davi contra o Golias, né? O herói está enfrentando um ser maior que ele e vai vencer. Então sempre tem essas questões. Ele chega lá, ele enverga o arco, até quebra o arco, né? Assim, e ele vence o torneio e aí ele vai casar com a Sita. A Sita é a encarnação da Lakshmi, né? Lakshmi, que é essa deusa, a deusa da beleza, da prosperidade, né? Da fortuna, que é a consorte do Vishnu, né? Do próprio Deus lá. Então ele vai nessas epopeias, vai casar, vai ter o casamento, e ele vai ser o sucessor do rei, né? O rei lá de Ayodhya, né? Ayodhya, que é uma palavra que significa esse lugar que não tem guerra, né? Mais ou menos essa ideia de não ter guerra. E aí, só que tem intriga, né? Não tem guerra, mas tem intriga. Então, lá nos bastidores, né? Uma das rainhas, ele tem 3 irmãos, né? Então, as outras rainhas, né? A outra rainha lá, do irmão dele, chamada Bharata, ela intriga lá para que não seja o Rama, o sucessor, mas o Bharata, né? Então, eles arrumam uma forma de exilar, né? Faz com que o rei exile durante 14 anos o herói da história. Então o Rama aceita isso, vai ser exilado lá com o irmão dele, Lakshmana, né? Lakshmana. E esse Lakshmana, né? Os nomes são difíceis mesmo, é Lakshmana. Esse irmão dele, então, é tipo a sombra dele, né? Então é o ser da vigilância, da consciência, ele está sempre esperto, sempre em prontidão, sempre salva o irmão, né? Então esse irmão vai lá, vai no exílio. Então, e a Sita também, né? A Sita vai falar assim, não vou deixar meu marido sozinho, né, para a floresta, ser exilado, né? E nesse exílio vai acontecer 1000 peripécias, ele vai enfrentar 1000 demônios também, né? Então, até que um dia uma demônia da floresta lá, né, uma ninfa da floresta vai tentar seduzir o Rama, né? Sempre tem essa ideia. Lá no Gilgamesh também tem essa ideia, né? O Gilgamesh, que a deusa vai tentar seduzir o herói também não deixa cair na sedução. Aí a ninfa ataca, né, a Sita, e aí ela é atacada pelo irmão do Rama, e aí ela vai reclamar com lá o Ravana. O Ravana vai ficar sabendo que tem uma bela Sita, né?
a mulher lá na floresta, e aí ele vai lá raptar. Aí a outra história começa, né? A outra história começa que vai ser esse rapto, né? Que é basicamente aquele rapto lá da Helena de Troia, não é isso? A Helena de Troia vai raptada, levada, e aí o que acontece? Aí os gregos têm que ir lá invadir Troia, né? Então vai ser a mesma coisa. Então ele vai ficar o Rama vai ficar em peripécia até encontrar a Sita, que está lá na ilha, Lanka, né? Que é Sri Lanka hoje. Mas eles vão ficar em mil aventuras até encontrar a moça, né? Até encontrar lá a mulher dele. Muito bem, então essa ideia também do rápido está lá naquele mito, né, perto da Perséfone, né? O Hades vai lá com a sua carruagem e sequestra a Perséfone, né? A filha de Deméter, na mitologia grega, então a mesma coisa, sempre essa ideia do rapto. Então ele vai ser raptado, eles têm que descobrir onde é que ela está. Então ele vai fazer uma aliança com os reis dos macacos, né? E aí está o Hanuman, está lá também, o Hanuman. Vai ser esse grande. Dizem que ele é filho do vento, dizem que ele é filho do Shiva, dizem que ele é a encarnação do Shiva, né? Então tem várias versões da história, né? Essa aqui é uma das versões da história. Então acontece que nessas peripécias ele vai tá lá no Himalaia, né? Então a história começa lá no Himalaia, né? Vai descendo, vai percorrer, tem um mapinha, vai percorrendo a Índia até ele chegar no sul da Índia e descobrir então que lá na ilha de Lanka está a esposa dele. E como é que ele vai atravessar, né? Aí o macaco Hanuman, ele vai fazer o quê? Ele vai Então o Hanuman, ele tem capacidade de dar um pulo, né, gigantesco, ele pula lá do outro lado do mar, né? E chega lá e descobre que a Sita está viva, né? Então eles têm que invadir a ilha, né? Fazer uma guerra lá. Só como é que eles vão atravessar, né? Tem esse navio para atravessar as tropas de animais e de homens. Animais e homens, interessante. Então a parte aqui que os animais separam em 4 grupos e tentam, né, descobrir, enfrentam várias jornadas, porque são histórias dentro de histórias, né? Então sempre uma história conta outra história, né? Bem Mil Uma Noites também, né? Essas histórias vão contando uma história puxando outra história, e aí eles vão, né, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, só o pessoal do Hanuman no sul que vai encontrar pistas, né? Da Sita. E aí eles têm que convencer o mar, né? Aí o Rama vai invocar o mar, né? Sempre deve invocar o mar para que o oceano deixe eles atravessarem até a ilha, não é isso? Então eles vão fazer uma ponte, né? As pedras vão flutuar, né? O mar permite que ele atravesse, né? Ele fez a invocação, porque o mar tem que permitir, não é isso? Então ele vai atravessar o mar e diz que essa ponte tem até hoje, né? Ela está ligando ali o sul da Índia até a ilha de Sri Lanka, né? Então essa é a ponte do Rama, e o Rama vai com um exército de homens e os aliados dos animais, né? Vários animais, né? Os ursos, os abutres, então, assim, é lendário mesmo, né? É lendário, e aí eles vão percorrer essa ponte até atravessar lá pro. Então essas peripécias, aventuras e desventuras, né, é que fazem esse épico ser tão interessante, né? Essas reviravoltas na história, até o momento em que o exército vai ter que enfrentar lá, né? Igual eu falei, tá a cena do Davi e do Golias, que é justamente o Ramachandra, né, enfrentando o irmão gigante lá do demônio Ravana. Então tem cenas assim memoráveis, né, que lembram muito que as batalhas do Senhor dos Anéis, né, do Game of Thrones, né, essa ideia de batalhas mesmo, que tem lá no Bhagavad Gita também, né, que tem no Mahabharata, né, que é esses épicos indianos, né. Então fica a dica de leitura, né, e tem essa leitura cifrada, essa leitura alegórica, né. É um livro que tem basicamente 3 partes, né. Tem a parte então da formação do príncipe, né? E aí a parte em que a mulher é raptada, né? A Sita é raptada, e aí vai ter essa procura por ela, e depois vai ter a batalha, né? A batalha é que ele tenta evitar até o último instante, né? Ele quer a mulher de volta, né? Mas o Ravana, que é o Dharma do Ramachandra é justamente derrotar o Ravana. Então não tem como, a guerra vai existir. Então vai ter a guerra de todo jeito. Por mais que ele não queira a guerra, vai ter a guerra de todo jeito. Então, de toda forma, já está determinado que um dia ele tivesse que estar cara a cara com o Ravana. E aí ele vai derrotar o Ravana. Certo? Então já está escrito, né? É o Dharma dele, é o dever dele. Então é o Deus Vishnu que encarnou. E depois ele vai encarnar como Krishna. Né? Lá na frente a gente vai ver lá o príncipe Arjuna, a gente já viu o Bhagavad Gita, né? Então ele vai auxiliar nas batalhas do príncipe Arjuna, que aí vai ser outra intriga palaciana, né? Vai ser briga fratricida, vai ser guerra civil, igual tem vários momentos da história da Índia, né? Essas guerras entre os povos
povos, né? São várias tribos, várias etnias na Índia, a gente já falou sobre isso, né? Várias línguas, né? A Índia é cheia de idiomas, vários panteões, né? Então esse é um dos panteões que nós estamos abordando. Quando a gente fala em hinduísmo, é uma coisa muito universal, né? O que é hinduísmo? É a forma como nós chamamos as religiões da Índia. Mas o brahmanismo é uma dessas religiões, tem várias, né? Tem o budismo, tem várias, né? O jainismo, o sikhismo, tem várias outras, né? Religiões do hinduísmo e correcolatas, né? Assim, e relacionadas, igual ao budismo, que depois foi para o Tibete, né? Foi para a China, foi para o Japão, etc. Ok? Então fica a dica Ramayana, Jornada de Ramachandra, né? É a dica hoje de literatura indiana, de literatura alegórica, né? De épicos, né? Universais. Ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.